Bem, pessoal, bom dia a todos. Quero cumprimentar meu grande amigo, meu companheiro, deputado Wellington Luiz, cumprimentar o diretor regional do SESC, José Roberto, nosso presidente do Sinduscom, Luiz Carlos Botelho, presidente da Fibra, Jamal Bittar, presidente da Asbraco, Luiz Afonso, presidente da ADEME, Paulo Roberto, meu grande amigo, deputado Vasni de Roure. Quero cumprimentar todos os presentes, fazendo a citação de duas pessoas, né, que, com certeza, representam o conjunto, né? Primeiro, meu governador Paulo Otávio, que me honra com sua amizade, seu companheirismo, e meu presidente, governador Tadeu Filipelli, que já peço desculpas públicas aqui, porque na hora que fui cumprimentar o Paulo, né, o Paulo ele cobre todo o espaço, tudo aí eu não consegui cumprimentá-lo, fui chamado imediatamente, não pude, né, apertar a sua mão. Então, quero cumprimentar a todos, mas, inicialmente, eu quero, deputado Wellington, parabenizá-lo por esta solenidade, essa sessão solene, que faz uma justa homenagem aos construtores de Brasília. Ontem, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão Brasília, né, a questão construção de Brasília. Essa homenagem, ela não é apenas justa, ela é extremamente oportuna, porque nós vivemos um momento muito diferente na história da nossa cidade. Eu quero aqui me permitir, em breves palavras, relembrar a minha chegada aqui em Brasília. Cheguei aqui em 1967. Estava lá no Piauí, quietinho, né? Mas chegavam notícias, né? Pelo rádio, principalmente, porque não tinha televisão no Piauí na época, né? E chegavam as notícias de Brasília. Olha, é a nova capital, a terra da redenção. Aí alguém contava alguma coisa e tal. De repente, meu pai pegou os 8 filhos, a mulher, e disse, vamos para Brasília. E chegamos aqui, no dia 2 de fevereiro de 1967. Aqui nessa cidade eu tinha uma escola a 50 metros da minha casa, Tadeu. Tive o privilégio de começar a trabalhar aos 12 anos de idade, sendo secretário do Rômulo Cid Varela, irmão do Edilson Cid Varela. Aos 14, fui contratado pelo Correio para ser entregador de telegramas. Ganhei um uniforme bonito, eu parecia um canário belga de amarelo, né? Aquela coisa, né? E sempre estudando em escola pública que oferecia para a gente as melhores condições. Eu estudei em escola pública na época que a escola pública era melhor, tanto que a escola particular era conhecida como PP, que não tem nada a ver com o Partido Progressista. Era PP, era pagou, passou, né? Quer dizer, só ia para lá o filho do papai que não queria estudar e não conseguia passar. Então, a gente estudando na escola pública. Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Porque Brasília ofereceu para mim, e certamente ofereceu para cada um de nós, a oportunidade de estar aqui neste momento. Brasília é realmente a capital da esperança e da oportunidade. Ela nasce ela tem uma aura divinal, na verdade, né? Porque ela nasce de um sonho de Dom Bosco. Se materializa pela coragem, pela determinação de um apaixonante louco chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, que resolve transformar esse sonho em realidade. E, melhor, contagia os seus amigos, contagia todo mundo para construir em 3 anos uma nova cidade.
uma capital. Você já pensou, quer dizer, tinha tudo para não dar certo. Porque como é que você se muda do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, e estabelece uma capital, um cerrado como esse, com a terra vermelha? Mas as pessoas acreditaram, e aqui se estabeleceram, e aqui construíram. Eu me lembro que ainda em 67, Brasília só tinha 7 anos, a conversa que existia era: não vai dar certo, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, eu vou voltar para isso, eu vou voltar para Minas. Mas, aos poucos, né, a cidade foi se consolidando. Eu me lembro, era uma coisa extraordinária, né? A gente ia para o Eixo. Eu morava ali na 409, que na época, né, era a quadra dos maconheiros, né? E naquela época fumar maconha não era grife como hoje, né? Hoje não, hoje é tudo bem, né? Mas naquela época fumar maconha era um negócio danado. Nenhuma mãe já queria que sua filha namorasse com um maconheiro, não. Soubesse que a gente morava em 409, mandava a gente embora. Era terrível. E a gente subia para o Eixo para contar o número de carros que passavam, Paulo. Inclusive, aquela faixa presidencial existia mesmo, o presidente passava por lá. Quer dizer, hoje ela é apenas a antessala da morte, né, do atropelamento. Enfim, mas essa Brasília, ela foi mudando com o tempo, né? E hoje, lamentavelmente, nós temos uma Brasília destruída. Aquele sonho, aquele trabalho que foi construído, ele está indo por água abaixo. A Brasília de hoje, o trem descarrila. A Brasília de hoje, a ponte cai. Mas o pior não é ver a ponte cair, é ver o cinismo de alguém dizer que é porque essa cidade está velha. Ora, uma cidade com 58 anos de idade, ela não está velha. Nem nós, com 60, estamos velhos, quanto mais uma cidade com 58. Imagine quem proferiu essa frase se estivesse lá em São Paulo, com 475. E se ele for para o Cairo, que tem mais de 3.000 anos, vai ficar doido. Mas, infelizmente, são os erros que cobram caro. Brasília errou quando escolheu pessoas irresponsáveis. Mas só isso não basta, não adianta apenas a gente dar esse diagnóstico. Nós temos que propor um caminho. E vocês é que têm a sabedoria disso, porque vocês é que são os construtores dessa cidade. Mas eu gostaria de, nesse momento, e eu fiz questão de passar nessa sessão convocada pelo deputado Wellington Luiz, para relembrar um compromisso. Assim como vocês tiveram o compromisso de construir essa cidade em razão de um sonho de Dom Bosco e uma determinação de Juscelino, eu acho que cada um de nós deve a esta cidade, deve a sua história de vida, deve a sua condição de vida, porque, apesar de tudo, Brasília ainda é a melhor capital. E exatamente é com esse sentimento de dívida que nós temos, que eu acho que nós temos que trabalhar com muita seriedade para tentar reconstruir, refazer esta cidade, até para honrar o trabalho que vocês desenvolveram desde o início. Vocês pegaram a parte mais difícil porque construíram do nada, apenas com o sonho. Nós agora temos uma cidade com todas as suas mazelas que foram agravadas nos últimos 4 anos. Lamentavelmente, muita coisa só virá ao conhecimento público quando a blindagem do cargo de governador for retirado desse rapaz fantasiado de governador. E aí é a hora da gente trabalhar para que a gente possa honrar o trabalho que vocês fizeram.
Porque o mínimo que nós temos que fazer, meu amigo Paulinho Roriz, deputado Paulinho Roriz, o mínimo que nós temos que fazer é devolver a esta cidade a condição que a recebemos. Não mais para nós, porque apesar do presidente Temer dizer que a gente vai viver 140 anos, né, nessa história da aposentadoria, é 140 ou é 100, Tadeu? De qualquer maneira já, né? Mas, como a gente acha que, de repente, ainda vai nascer, o caboclo vai viver 140, esse trabalho não será para mim, nem para o Vasni, que já passou dos 30, nem para o Hélio, que já passou dos 80. Na verdade, essa Brasília que nós precisamos ajudar a reconstruir é a Brasília dos nossos netos, é a Brasília dos nossos filhos. É o mínimo que nós podemos fazer por eles em função do que vocês fizeram por nós, que somos filhos de Brasília. Somos filhos porque fomos abraçados por essa cidade. Então, eu quero render minhas mais sinceras homenagens a cada um de vocês que ajudou a edificar esse sonho que o transformou em realidade, que fez com que essa cidade nos abraçasse, nos recebesse e nos desse a condição de estar aqui neste momento. E eu não poderia finalizar, Wellington, sem fazer a citação de alguém que certamente está presente também em sonhos, que é uma pessoa que ajudou muito na construção dessa cidade, chama-se Lindenberg Aziz Curi. Lindenberg, que, com a ajuda de cada um de vocês que estão aqui, deu a essa cidade, reparou um erro histórico que existia, que era a cassação dos direitos políticos dessa cidade. Se esse parlamento hoje existe, é pelo trabalho do Lindenberg Aziz Curi, sua família e seus amigos, que, na época, emprestava a sede da Associação Comercial para funcionar como parlamento do Distrito Federal. E essa cidade, e essa casa o homenageou recentemente, né, de uma forma majestosamente simples, emprestando o seu nome ao nosso auditório, que é o maior espaço físico que nós temos, e, na época, contamos até com a presença do nosso presidente Filipelli, do governador Paulo Otávio e inúmeros outros companheiros. Então, eu quero render minhas homenagens, agradecer a cada um de vocês, porque, se hoje estou aqui abusando da boa vontade de vocês, excedendo no tempo, né, que me é permitido falar, é porque vocês construíram essa Brasília para que aqui a gente pudesse estar. Muito obrigado, parabéns, deputado Hélito, pela feliz iniciativa, e parabéns a cada um de vocês. E o almoço, certamente, eu vou devolver esta honraria a meu amigo Paulo Otávio, que tem um restaurante extraordinário lá no Kupchak Plaza, ou no Manhattan. Eu até esqueci o restaurante.